Boa tarde, gente, tudo bem? Como estão indo com o feriadinho? Essa semana é curtinha, são só 2 dias, então eu vou pedir para vocês refazerem as funções de primeiro grau que nós vimos já na aula passada. Eu vou fazer mais uma para vocês, que eu vi que muita gente está com dúvida. Rafa, principalmente, olha, eu vou fazer um com fração para vocês verem como que faz realmente com fração, tá? E eu vou fazer uma completinha, então, zero da função, ver aonde é o crescente ou decrescente, se ele tem valor, se ele é afim ou linear. Então, tudo isso aí vai ajudar vocês a fazerem, então, as equações. Muita gente que não fez, façam essa semana, que depois eu vou passar mais uns exercícios para vocês só de primeiro grau. Semana que vem a gente começa em função de segundo grau, combinado? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é o que eu percebi, quem me mandou estava com bastante dúvida, errando muito nessa parte aqui, porque ele é fracionário, tá? Então, vocês têm duas opções. Uma é trabalhar com a fração e outra é pôr um número que não deixe fração, certo? E isso é mais facinho para vocês. Então, para começar a função de primeiro grau, eu vou colocar aqui, olha, o valor de A. O valor de A é meio. Se ele é valor positivo, eu já sei que ela é crescente. Se ela é crescente, eu já sei que ela vai ter esse formato aqui de crescente. Ela tem o valor de B, então ela é afim. Tá? Então, eu já sei essas duas coisas. Só de olhar para a função, eu já sei que ela é crescente, porque o valor de A é positivo. Falar, mas é uma fração. Para não trabalhar com fração, como eu começo para fazer o gráfico, eu não dou o valor que eu quiser para x, então dei um múltiplo de 2. Por exemplo, olha aqui, eu dou um múltiplo aqui, eu posso pôr o número 2 ali. Vou escolher o 2 e o 4. Falar, e se eu quisesse escolher 1? Se eu quisesse escolher 1, eu ficaria com meio, ou 0,5, certo? Mas vocês podem escolher os múltiplos de 2, que vocês trabalham com números pequenos também, e tiram o decimal, ou a fração, né? A fração da função. Então, o que eu vou fazer? Olha, no lugar do x, eu vou colocar, vou substituir aqui, olha, 2 sobre 2 mais 3. Então, vai ficar 1 mais 3, que é igual a 4. Porque vocês viram que eu simplifiquei o 2 com o 2. Vou fazer a mesma coisa com o 4. 4 sobre 2. Lá no lugar do x, eu coloquei o 4. 4 sobre 2 mais 3. Aqui eu vou ficar com 2 mais 3, 5. Olha ali. Eu já acabei com o drama da fração, certo? Mas quem quiser trabalhar com a fração é a mesma coisa. Falei, por exemplo, quem escolheu 1? Quem escolheu 1 vai trabalhar com meio. Quem escolheu 3? Fala, a fração não vai sair. Eu vou ficar com 1,5. Então, eu posso passar para decimal, que daí fica mais fácil de vocês fazerem um gráfico. Tendo essa tabelinha aqui agora, eu vou fazer meu gráfico da função. Vou fazer o gráfico aqui do ladinho, para ter espaço para depois fazer o zero da função, tudo isso, ó. Tem o valor de x, eixo das abscissas, e y, eixo das ordenadas. No x eu vou marcar os valores positivos, eu vou precisar do valor 4 e 2, né? E no y eu vou precisar o 4 e o 5. Ó, 4 e 5. Então, do 2 eu ligo com 4, formando o primeiro par ordenado aqui, ó. 4, 2 e 4. 2 e 4. E o 4 com o 5. 4 com o 5. Olha lá, eu já tenho a minha primeira função aqui, traço uma régua, com a régua, traço a reta dessa função. Essa função, como vocês viram, ela é crescente e afim. Agora eu vou marcar o zero da função. Zero da função. É o ponto onde ela corta o eixo x. Então, eu já sei, olha, se vocês estão fazendo com régua direitinho, ela vai dar no gráfico, ela vai direitinho no ponto zero da função. O zero da função é quando o y é igual a zero. Então, zero igual a x sobre 2 mais 3. Passando para o primeiro membro, ó, x sobre 2 negativo igual a mais 3.
Não posso deixar aqui negativo, x sobre 2 igual a menos 3, que é aquela multiplicação por menos 1, ou inversão de sinal, regrinha de sinal aí, certo? Sinais diferentes, menos. Esse 2, ele está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. X igual a menos 3 vezes 2, olha lá, ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando, x igual a menos 6. Então, olha, esse zero da função aqui é o menos 6, valor negativo. O meu par ordenado é menos 6 e 0, olha lá. Porque é o x e o y, o valor do x, certo? E valor do y. O y no zero da função vai ser sempre 0. E é o lugar onde ele corta o eixo x. E é a partir dele que eu vou fazer, então, o estudo dos sinais. O estudo dos sinais vocês estão acertando. Mas eu vou dar uma lembradinha também para vocês. Estudo dos sinais sempre nos 3 casos. Y igual a 0, y maior que 0 e y menor que 0. Sempre nesses 3 casos, certo? Sempre em relação ao zero da função. Se a função é crescente, eu já sei que o x e o y, eles vão ter o mesmo sinal. Então, aonde que o y é 0? Y é 0, onde ela corta o eixo x é o menos 6. Então, para x igual a menos 6, certo? Agora, onde que o y é maior que 0? Y é maior que 0 para cima. Então, se o y está aumentando, o x também aumenta. É uma sentença matemática, x pertence aos reais, tá o quê? X maior que menos 6. Vocês viram que se a função é crescente, o y e o x têm o mesmo sinal. Se ela forem de crescente, os sinais são contrários. Y menor que 0. Y menor que 0 é para baixo, olha. O que vai acontecer? Ele vai diminuindo o y e vai diminuindo o valor de x. Então, é uma sentença matemática também. X pertence aos reais, tá o quê? X menor que menos 6. Certo? Aqui, olha, y e x com o mesmo sinal, porque a função é crescente. Então, eu fiz uma com fração, que é uma, então, para tirar a dúvida de vocês. Essa semana eu vou passar mais alguns exercícios só de função de primeiro grau para vocês fazerem. Eu passei da página 142 só para fazer as de primeiro grau, tá? Página 142 e na página 43 do livrinho, apenas as de primeiro grau, que é A, C, D, F, G e H. Só as de primeiro grau. Repetindo. Então, é para fazer página 142 do livrão e a página 143, o exercício A, C, D, F, G e H. Só as de primeiro grau, tá certo, gente? No livro de vocês está misturado de primeiro e segundo grau. Façam só as de primeiro grau. Semana que vem a gente vai aprender de segundo grau. Combinado? Bom fim de semana. Até semana que vem. Beijos, fiquem com Deus.